Muito bem, retornamos então aqui com a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entenderam o primeiro bloco, como é que foi? Eu não entrei no texto dela para não confundir, tá? Para não cortar o assunto também. Então nós tratamos do histórico e das características. Vamos para o segundo tópico. Declaração Universal dos Direitos Humanos, agora o texto dela. Então, como eu falei para vocês, a declaração tem 7 preâmbulos e 30 artigos. Então, vamos falar de 7 preâmbulos, depois tem a proclamação na sequência e depois os 30 artigos. Vamos lá, comecemos ali, ó. Primeiro preâmbulo, vamos tentar que ler, eu vou explicando. Professor, não sem problema, eu leio o preâmbulo sozinho. Outros perguntam, será que o preâmbulo é importante? Subestime ele para você ver. Sabe, uma prova da... Só acontece que antes, depois a gente vai para o material, vem comigo. Uma prova acho que foi para o MPU, 2015, para técnico legislativo, que a gente tem que falar todas as provas, né? Não está aqui focado num concurso específico, obviamente. Vamos fazer uma prova, vamos gravar um vídeo específico. Talvez tenha um vídeo específico, a declaração é muito cobrada, como eu falei para vocês no início do curso, dessa nossa aula. Mas voltando, o MPU criou uma prova do SES feito para o MPU, de 120 questões, 10 eles cobraram de direitos humanos. Acho que mais, 15. De 120, 15. Foi de 10 a 15, tá? Dessas daí, 10 eram na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 questões, dessas 15 de direitos humanos, que já é muito, hein? Dá mais de 10% da prova. Olha como que é importante, a gente subestima essa matéria, acho que é fácil. Eu vou lá e falo que é direito dos presos, direito dos humanos. Olha como que eu vejo muito isso. Você vai fazer concurso, você chega lá, o cara fala, o que vai cair lá? Direitos humanos. Eu nem estudei direitos humanos. Por quê? Falar de direitos humanos, falar que eles têm direito. Né? Eu não tenho direito, mas os presidiários têm direito. Engano quem fala essas besteiras, aí coloca lá no Facebook e tal. Se não fosse os direitos humanos, que a gente vai ler aqui, nem a liberdade de se expressar no Facebook você teria. Então, você não fala essas besteiras, tá? Sai desse jargão. Se você quer passar num concurso, a primeira coisa que você tem que começar é sair dessa linguagem jornalística. Vem para uma linguagem mais técnica, é isso que eles vão te pedir no concurso. Essa linguagem jornalística. Eles têm lá direito? Aí deixa lá pro Maria do Rosário, pro Bolsonaro, para eles brigar. Você tem que ser técnico, senão você não vai passar em concurso. Tem que ser técnico, tá? Tira esse senso comum da cabeça. Se você ficar só com o senso comum, não vamos para frente. Eu quero te ajudar. Aí, resumindo, o pessoal vai fazer a prova, né, tal. Dessas 15 questões, 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o cara, às vezes, com 30 artigos e o preâmbulo nem lê. Né? Resumindo, do preâmbulo, das 10 questões, 4 eram sobre o preâmbulo. Olha aí. E tem gente que subestima a leitura do preâmbulo da declaração. Tem gente que sequer lê a declaração. Gente, essa declaração é tão tranquila, e eu vou explicar para você aqui, porque tem umas pegadinhas que eles podem querer brincar com você no concurso, é isso. Estou aqui para te dar dica de como evitar as pegadinhas. Isso aqui é aquela declaração que você vai, sabe aquela 5 minutos que você vai no banheiro, ao invés de levar o celular, leva a declaração que você sai de lá com ela lida, tá bom? Beleza? Fechado? Ok, brincadeiras, bora na tela. Vamos lá. Número 1, são 7 preâmbulos então. 1. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, olha que legal, né? Família humana, uma frase de efeito, e dos seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então veja, ele chama os membros da família humana e fala que seus direitos são iguais e inalienáveis. O que eu quero dizer quando eu falo que os direitos humanos são inalienáveis? Vem comigo. Eu estou querendo dizer que os direitos humanos são o quê? Não negociáveis. Se eu te perguntar assim, quanto que é a sua honra? O quê? Sua honra. Minha honra? Quanto que você cobra sua honra? Você não tem preço, ou tem? Eu vou vender minha imagem. Não, você não vende sua imagem, não. Você cede ela temporariamente. Vender jamais. Você não tem como vender uma coisa que é personalíssima sua. Os artistas vendem? Não vendem eles não vendem a imagem, eles cedem. Por quê? Porque os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles são inalienáveis. Bora, segundo, então, olha aí, essa característica está aí, hein? 2. Considerando que o desprezo, o desrespeito pelos direitos humanos resultarem em atos bárbaros, que atos foram esses? Praticados na Segunda Guerra Mundial, Primeira também, né? Mas que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum. 3. Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito. O que é o Estado de Direito?
É aquele Estado que é primado pela lei, correto? É aquele Estado em que ele é fundamentado na regra, e obviamente que é uma regra que não é feita por uma autoridade, é uma autoridade única, um ditador, né? Que aí não é o Estado de Direito, ele não comporta um ditador, uma democracia. Para que o homem não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. 4. Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Então, esse era o propósito, relações amistosas entre as nações. É a relação que a gente está vendo hoje, né, pessoal? Entre Estados Unidos, Síria, Coreia do Norte e Rússia. Só para citar alguns exemplos. A amizade que tem que ter, não é? Bacana? 5, olha aí. Considerando que os povos das Nações Unidas a reafirmaram na carta, que carta que é essa? Eu vou ler sozinho, que carta que é essa? Será que é a carta do Pero Vaz de Caminhas? Olha aí, que carta que é? Essa aqui é a carta que criou a ONU. Essa é a carta de 45, a carta de São Francisco, que criou a ONU, São Francisco. Tá certo? Foi assinado lá em São Francisco. Então, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta a sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade, no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla. Que mais? Considerando que os Estados-membros de quem? Da ONU, se comprometeram a desenvolver, pode deixar lá, a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades. E o último, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a Assembleia Geral proclama. Olha aí, então lemos 7 considerandos para chegar à proclamação da Assembleia Geral. Repito, você poderia falar, professor, eu leio em casa. Então, tá bom. Então, se você soubesse o que significa inalienável, se você soubesse que carta que está se referindo ali, se você soubesse quais eram os... que se refere quando fala Estados-membros, estou muito feliz. Muito feliz. Você já está com um nível... né, a nível Basic 2, ok? Né? Brincadeira, você vai vendo? Mas eu tenho que começar que é do básico, a gente vai evoluindo. Não tem como eu já começar pressupondo que você saiba alguma coisa. Tem aluno que está começando do zero, tá aprendendo. O primeiro vídeo que está assistindo é o meu. Aí eu chego lá e falo assim, pode aí, para o vídeo aqui, vai ler lá o preâmbulo. Sozinho. Inalienável. O que é inalienável, meu pai? Será que é de comer, né? Então assim, nós temos que explicar. Agora vamos à proclamação, olha aí, ó. A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, então a Assembleia proclama, a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos, olha agora, como ideal comum a ser atingido. Então veja, como ideal, tá vendo o que eu coloquei lá atrás? Que ela não tem força obrigatória, que ela não tem força obrigatória, é um ideal, é uma proposta a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforce, através do ensino, da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional. Paro aqui e depois a gente volta para lá. Medidas o quê? Progressivas. É com base nesta proclamação que surgiu, depois da discussão, os estudos, de um princípio chamado vedação ao retrocesso. Camarada, a autoridade, os direitos humanos não podem retroagir. Eles têm que o quê? Progredir. Vedação ao retrocesso. Tá entendendo isso aqui, meus amigos, minhas amigas? Cuidado, hein? Cuidado. Onde é que está falando da vedação ao retrocesso? Aqui no próprio preâmbulo, né, na própria proclamação da Assembleia Geral, da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral. Vamos avante, o que mais? Então, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Ok? Então é isso. Essa é a proclamação da Assembleia Geral.
Então, tanto entre os povos dos Estados-membros, quanto entre os povos sob a sua jurisdição. Porque às vezes, né, não é do próprio país, mas está lá sob a jurisdição daquele país, daí também tem que respeitar. Vamos avançar. Aí, pessoal, olha só, vamos tratar um artiguinho aqui, só para a gente começar a trabalhar. A gente não vai parar, obviamente, no artigo primeiro, já fazer questões e depois mudar de bloco, porque ficou muito pequeno esse bloco. Mas eu quero comentar o artigo primeiro e já fazer umas questões. Olha o que diz o artigo primeiro. Todas as pessoas nascem livres, que eu falei para vocês. Quando ele fala em liberdade, eu estou tratando da primeira geração. Ok? Capite? Capite tutti ou capite niente? Primeira geração. E iguais, que geração que é essa? Segunda. Em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito do quê? De fraternidade. Então, quando você olha o artigo 1º, a fraternidade se remete à terceira geração, que é a solidariedade, hoje dito. Então, quando você lê o artigo 1º, você está diante de um artigo que ele trata de geração da primeira geração, que trata da segunda e que trata da terceira. E aí que eu vou falar. O que eu falei? Até menciona a fraternidade como um direito de terceira geração, como no artigo 1º aí da declaração. Mas não especifica, porque a partir do artigo 2º nós vamos começar a ver a minúcia. Vamos começar a ver especificados os direitos de primeira geração. Vamos começar a ver especificados os direitos de segunda geração. Então, resumindo a história toda, o artigo 1º é esse que trata da primeira, segunda e terceira geração. Bom, vamos algumas questõezinhas aqui, ó, praticando. Olha lá, MPU, aquela questão que eu falei para vocês. Ó. Eu não coloco tudo aqui, né? Eu coloco um pouquinho só, senão não dá tempo de concluir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 48, marcou um novo tempo na proteção internacional dos indivíduos. Considerando o preâmbulo desse documento, julgue os itens a seguir. 6. Estou na ordem aqui, né? Coloquei continuação, o bloco todo, ou a aula toda. Os Estados-membros da ONU se comprometem a promover o respeito universal aos direitos e às liberdades humanas fundamentais. E aí, correto, tá vendo? O camarada, vou voltar aqui, com licença, vou voltar aqui, olha só o camarada lá, né? Ah, para que ler? Para que ler? Ler o quê? Considerando que os Estados-membros, camarada, que Estados-membros é esse? Oxi, olha o cara lá, será que Estados-membros, tá lá na prova, tá aquela dúvida, certo, errado, né? Não sabe? Estados-membros, será que é da ONU? Pois é. Olha aí, não está escrito, não está especificando, se comprometerem em cooperar com a ONU. Mas não está falando que é Estados-membros de quem? Da própria ONU. Tá vendo como que é importante ler? Tá vendo como que é importante ele discutir? Então fecha lá a questão número 6. Só chega de falar que eu já entendi, né? Que é bom, tá bom, excelente, obrigado, muito obrigado pela atenção, você foi muito gentil. Vamos lá, número 6. Então os Estados-membros da ONU se comprometem a promover o respeito universal aos direitos e às liberdades humanas fundamentais. Então esse aí, qual que é o preâmbulo aí, ó? Qual o item do preâmbulo? É o item 6, né? Muito bem. Questão 6, item 6, com uma coincidência. 7. O reconhecimento da dignidade inerente a todas as pessoas, bem como dos seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, que foi cópia literal, obviamente, né? Não teve nada de novidade, mas olha lá, inalienável, o cara fala, putz, o que é esse negócio inalienável? Nunca... Eles pegam, o que eles pegam é aquele que pode gerar dúvida, que é que eu tô aqui para tirar, né? Não tem diferença, o que é inalienável, você que tem isso escrito lá, inalienável, nossa, inalienável, hein? Não sei, vou deixar em branco. Para não errar, para não perder o ponto. Ô, camarada, você não pode cometer dar essa bandeja. E aí, 7, certo ou errado? Certo. Esse é o item 1 do preâmbulo. Pode colocar ainda para nós, coloca lá certo, correto. Número 8, a Assembleia Geral da ONU, para a Assembleia Geral da ONU, o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultarem em atos bárbaros, ultrajantes para a consciência da humanidade. E aí? Correto. Esse é o item 2 do preâmbulo. Então, as 3 questões aqui foram corretas. O que mais? Olha aí, ó. Essa questão número 9 foi interessante. Foi a agente penitenciário de Minas há alguns anos aí, e parece questão feita pela FAFIFO, né? O que é FAFIFO? Vocês não conhecem a FAFIFO, vocês estão achando que é piada, né? Aqui perto de Brasília tem uma cidade, chama-se Formosa. É, sério. Formosa. E lá tem a Faculdade de Filosofia de Formosa, FAFIFO. É, sério. FAFIFO, talvez seja brincadeira, mas é uma faculdade dentro de uma universidade que é a UEG. Então, tem a FAFIFO. Brincadeira, não estou querendo sacanear aqui. Mas olha a questão lá, muito...
só para brincar com a sigla aí. Mas olha o que ele diz, complete as lacunas, não parece aquelas aulas de primária? De acordo com a alternativa que reflete o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º, todas as pessoas nascem livres e iguais em... Ih, rapaz, hein? O que é? Dignidade e direito, direitos e deveres, direitos e obrigações, dignidade e obrigações, dignidade e direitos, olha aí. E são dotadas de razão e consciência, achou que é letra A, né? E deve agir em relação umas às outras com o espírito do quê? De fraternidade. Letra A. Você não falou que solidariedade e fraternidade é a mesma coisa? É, até é. Mas ele quer cobrar a literalidade do artigo 1º. Então você não colocaria solidariedade, e até porque não teria a resposta aqui também, tá bom? Número 10. Ah, preciso de mais uma questãozinha? Desculpa. Foi mal, né? É só até aqui, né? Só a 9. Muito bem, vamos então agora, vamos continuar. Artigo 2º. Olha só o artigo 2º. Vamos continuar um pouquinho. Depois a gente vai mais questões. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, qual é a proposta? Meu amigo, não tem como fazer mais discriminação, igualdade entre todos, para que todos possam exercer os seus direitos. Ok? É essa a proposta. Então, não pode haver mais distinção relacionada a sexo, a religião, a condição social, riqueza, nascimento, nem com os argentinos, não, nem com os argentinos. Não mesmo, não pode, poxa. Pois é, essa é a proposta. Se respeita ou não, não é o nosso caso. Ok? Essa é a proposta, então, do artigo 2, inciso 1º, do respeito a evitar as distinções de qualquer espécie. O artigo 2º, ele tem um item 2, que trata assim, que não será também feita nenhuma distinção que for fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território que pertence a uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Olha só o que está querendo dizer este artigo. Quer ver? Pessoal, olha só o que ele está querendo dizer. Não pode fazer distinção. E não pode haver distinção também, tampouco, por causa, em relação à pessoa, por causa de onde ela mora. Talvez seja ela um território independente, seja um território que está sob tutela, seja um território que tem... O que é tutela? Né? A ONU vai lá e coloca um tutor lá para cuidar do país até que se eleja um presidente. Hoje não se fala mais isso, mas de tempos atrás, até 94, tínhamos isso. Ser um governo próprio, que sujeita a qualquer outra limitação de soberania. Então, veja, pouco importa a condição, para falar comigo, pouco importa a condição do país. Os outros têm que respeitar as pessoas que ali vivem. Só dar um exemplo que eu não estou sacando. Tempos atrás tivemos no Brasil as Olimpíadas. E aí, nas Olimpíadas, uma atleta que veio, eu ia falar na verdade, porque acho que o esporte era judô, né? Infelizmente tem esse preconceito aí, às vezes, né, preconcepção de que judô a gente liga a imagem masculina, pelo contrário, né? Pode ser feminino ou masculino. Mas resumindo a história toda, aí veio essa judoca de um país chamado Kosovo. Você acredita que até hoje o Brasil não tem tratado com Kosovo? Melhor dizendo, vamos explicar melhor. O Brasil não reconhece Kosovo como um país. Ah? Como é? Kuma? Aqui, ó, vem comigo. Olha só. Imaginemos que esse aqui fosse a Iugoslávia. A Iugoslávia se separou em 6 países, né? Não vou lembrar todos aqui, mas é Bósnia e Herzegovina, acho que foram 6 países. Bósnia e Herzegovina, Croácia, Sérvia e Montenegro, Macedônia. Aí dividiu lá, tá? Você vê que é engraçado que eles já criam até nome composto. Eles criaram Sérvia e Montenegro. Aí depois Bósnia e Herzegovina. Eu brinco, né? Quanto tempo que vai deparar para separar, melhor dizendo, a Bósnia da Herzegovina? Até porque a Sérvia de Montenegro já foi separada. E agora um pedacinho da Sérvia está dizendo que é independente, cujo nome se chama Kosovo. E aí a pergunta que não quer calar. O Brasil reconhece Kosovo? Não. Mas e os cidadãos que vêm de lá? Como, por exemplo, agora se eu cheguei no contexto, a judoca que veio para cá. Ganhou medalha de ouro, meu camarada. Você imagina que ela tem a sua carteira furtada. É vítima de uma violência assaltada?
ou contra a sua dignidade, às vezes um crime um pouco mais pesado, tenso, diriam as autoridades brasileiras. Ela faz parte de um país do qual eu não tenho relações diplomáticas, do qual eu não reconheço a sua jurisdição. Ela faz parte de um país em que a presidente, dia desses, quis vir ao Brasil, ainda na época, em épocas passadas, ela quis vir ao Brasil. O Brasil simplesmente falou o seguinte: olha que nós tínhamos à frente do Poder Executivo Federal uma mulher. O Brasil falou o seguinte: se você quiser vir para cá, duas opções. Ou você venha com o passaporte da Sérvia, ou vou ter que te dar um outro documento aí. Mas com o passaporte de Kosovo você não pode vir. Por quê? Ela participou de uma feira aqui em Brasília, não precisa nem se ver. Brasília não. No Brasil, acho que era em São Paulo. Eu participei de uma feira, tal, preciso entrar no Brasil. Então, o Brasil não concedeu ela permissão para vir com o documento dela de Kosovo. Por quê? Porque não reconhece. Pergunto, por causa disso os direitos dela não são assegurados, direitos humanos fundamentais, ou dessa judoca? Não, né, pessoal? Então, cuidado, hein? Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou do território que pertence a uma pessoa, quer se trate de um território independente, quer um dependente ou com limitação de soberania, e assim por diante, ok? Outro artigo, então esse é o artigo 2º, né? Item 2 do artigo 2º. Tá bem explicado aqui? Tá tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, faltou um slide para comentar um assunto. É muito assunto, né? Eu tinha até um slide em branco aqui, mas acho que tiraram. Aqui, ó. Olha aqui, esse aqui que eu vou colocar. É para voltar. Deixa eu colocar uma coisinha aqui, ó. Artigo 1º, então é a abertura. Artigo 2º e 3º. Artigo 2º a 21. Escreve primeiro, depois a gente já fala, tá, pessoal? Para não ficar escrevendo e falando. Vamos lá? Olha aí, ó. Então, o artigo 1º que a gente acabou de ler é uma abertura, faz uma abertura na Declaração Universal, trata de uma questão mais abrangente. Artigo 2º ao 21, trata da primeira geração. Do artigo 22 ao 27, trata da segunda geração. E do 28 ao 30 é o encerramento dela. São 3 artigos mais abertos aí para fechar a declaração. Né? Não tem uma especificação. Pergunto, cadê os direitos humanos terceira geração? Não tem, não está especificado. Então, cuidado com isso daí, minha amiguinha, meu amiguinho, beleza? Então, fica atento. Os artigos eles não vão chegar a cobrar. Será que no artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem direito de primeira geração? Não vai chegar tanto. Mas saiba quais direitos são eliminados e, de repente, você consegue eliminar uma questão por falar que os direitos de terceira geração estão previstos na Declaração Universal, quando, na verdade, não estão. Que bacana. Eu escrevi em cima da escrita. Tá bom, legal. Deixa lá, já vimos, né? Vamos ao artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Segurança pessoal quer dizer que para cada pessoa vai ter que ter um policial militar do lado? É isso? Não, né? Isso está previsto na Constituição Brasileira. Está lá que todos têm direito à vida, à liberdade e segurança pessoal. Muito bem, ok? Então é isso daí, perfeito? Próximo, artigo 4º. Não tem muita coisa para explicar, não vamos perder tempo. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então, resumindo a história toda... cadê? Coloquei? Essa é a proibição da escravidão. Onde que eu quero chegar agora? Será que tem na Constituição Federal de 88 proibição à escravidão? Tem sim, eu já li. Não, você não leu. Não tem proibição da escravidão, porque o Brasil já aboliu a escravatura. Então, a lei lá, feita no século XIX, ainda no século XIX, lá tal, ela aboliu a escravidão. Né? Resumindo a história toda, o que nós temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode deixar isso para você, tá indo e voltando, né? É o artigo 243, que fala o seguinte, que a propriedade em que for encontrado mão de obra escrava,
ela será expropriada, mas não tem a proibição da servidão ou de escravidão, que já é considerado uma proibição. Tá certo? Entra para nós hoje como se fosse um direito natural. O que é um direito natural? Né? Não precisa nem estar positivado para você entender que aquilo é um direito que tem que resguardar para o outro, é um direito à vida. Ok? Próximo, 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Bom, se eu olhar no artigo 5º, inciso 3º da Constituição, ele diz muito com redação muito parecida. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, desumano ou degradante, melhor dizendo. Ele não fala em castigo cruel, então cuidado com isso, tá? O conceito da Constituição é um pouquinho diferente do artigo 5º. Diga-se, o conceito não, a escrita da frase é um pouquinho diferente do artigo 5º da Declaração Universal, quando trata a respeito do castigo cruel. Muito bem, vamos a mais um artiguinho. 4. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Ah, que bacana! Então tem direito de ser reconhecido como pessoa. Isso, como pessoa. E aí vem a pergunta que não quer calar. A partir de quando que eu tenho direito a ser reconhecido como pessoa? Quase que eu aqui no olho, desculpem. A partir de quando que eu tenho direito a ser reconhecido como pessoa? A partir de quando? No Brasil, você tem direito a ser reconhecido como pessoa a partir do... Tá curioso para saber? Tá curioso? Então você vai ter que assistir o próximo bloco, né? Mas só para você entender que no Brasil nós temos uma regra específica. Eu não quero colocar agora porque eu já quero entrar no próximo assunto, no próximo slide. Mas você tem que ter uma regra específica. Acorda! A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não traz regras, ela não traz regras engessadas, ela traz regra aberta. Se ela engessasse, ninguém ia querer fazer parte da ONU, ninguém ia querer estar no dia lá que fosse proclamada. Então, resumindo, todos têm direito a ser reconhecidos como pessoa perante a lei e eu te falo no próximo bloco a partir de qual momento. Ok? Vamos para o próximo então bloco. Até já.